E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sétima aula da disciplina de máquinas térmicas. E hoje nós vamos fazer uma análise mais detalhada sobre a energia em sistemas fechados, né? Apenas em sistemas fechados. Então, vamos dar início à nossa sétima aula. Nós vamos, então, detalhar como é que funciona aí o princípio de conservação de energia, né, ou a primeira lei da termodinâmica, inicialmente aí para sistemas fechados. Nós vimos esta figura já em aulas anteriores, então para relembrar, a gente tem aí um sistema fechado, que ele pode ter uma certa altura com relação a um plano de referência, uma velocidade com relação a uma referência e a entrada e saída de energia na forma de calor ou trabalho. E um balanço geral disso tudo, como é que seria? A energia total entrando no sistema, menos a energia total deixando o sistema, é igual à variação de energia total existente lá no sistema. Ou, em outra forma, a gente pode estar representando esse balanço como o calor líquido menos o trabalho líquido igual à variação da energia do sistema. Relembrando das aulas anteriores, tá? Para quem esqueceu esta aula, né? O que seria o calor líquido com o trabalho líquido, vou deixar disponível aqui no card esta aula. O calor líquido é o calor que entra menos o que sai, né? E o trabalho líquido é o trabalho que sai menos o trabalho que entra de diferentes tipos de trabalho, né? Excluindo aí o trabalho de fronteira, né? Então o trabalho de fronteira ele vem aqui sendo positivo num processo aí de expansão e negativo num processo de compressão. E esse trabalho de fronteira, como é função do caminho do processo, ele precisa ser integrado, ele precisa estar dentro de uma integral, né? Pressão vezes dV, né? Uma variação do volume. E a energia armazenada no sistema, ela é aquele somatório da energia interna, energia cinética e potencial. Então não confundam aquelas energias existentes nas moléculas do sistema, né, ou no próprio átomo, né, aquelas energia rotacional, translacional, vibracional, ou seja, aquelas energias sensíveis, ou até mesmo aquela energia latente, tá, que é a energia interna, é a soma da energia sensível e latente, que está ligado ao grau energético com que se encontram essas moléculas, né, do estado sólido, líquido ou gasoso, com as energias cinética e potencial, tá? Essa energia cinética e potencial engloba o sistema como um todo em um deslocamento com relação a um plano de referência, que é a energia potencial, ou a uma velocidade com relação a uma referência também. E tudo isso são as energias armazenadas nos sistemas, ou seja, contidas no sistema, que para nós é mais útil analisar a variação dessa energia, né? A gente não está interessado qual é a energia zero, o marco zero dessa energia. Não nos interessa, para nós basta saber as variações das energias, interna, cinética e potencial. Então, substituindo, né, melhorando um pouco a nossa expressão, essas variações estão aqui representadas, né, os termos do lado direito desta equação, que são as energias contidas no sistema, e os termos do lado esquerdo dessa expressão, que são as energias que atravessam as fronteiras do sistema, tá? Seja energia entrando ou saindo. Tá? Então, é energia transitória e energia armazenada. Tá? Vamos relembrar isto conforme nós vimos aí em aulas anteriores. Que muitas vezes a gente pode estar também simplificando a nossa expressão, desconsiderando a energia cinética e potencial.
né? Se o meu sistema ele está parado, não está em movimento, né? E, e não tem nenhuma elevação, a gente desconsidera variação de energia cinética potencial. E mesmo se nós considerarmos, vai ter casos onde o sistema pode estar em movimento, a gente vai ver que a variação da energia interna muitas vezes é muito superior à variação da energia cinética potencial. Então, por isso que para nós fica mais útil esta expressão aqui, ó, em termodinâmica. Como é que funciona a primeira lei para um sistema fechado, operando em um ciclo? Se eu vou operar um ciclo, tá, eu vou sair de um ponto inicial, né, vou seguir aí um caminho, né, um processo, e vou voltar, né, na mesma situação inicial. Tá? Como a minha variação da energia interna ela independe do caminho, né, ela é uma propriedade, o valor da energia no ponto inicial vai ser o mesmo do ponto final. Então, este termo aqui é nulo, é zero. Então, nós temos aí para a primeira lei de um sistema fechado operando um ciclo, a igualdade entre transferência de calor e trabalho. Tá? Só que nós vamos ver que essa igualdade não é tão igual lá na segunda lei da termodinâmica. Tá? Aqui nós temos um exemplo de um trabalho de fronteira de um sistema fechado. Tá? Aqui a gente tem uma imagem do corte de um motor, tá? Um motor, digamos aí, que possante, tá? Um motor aí de, no mínimo aí, aqui 18 dispositivos pistão-cilindro, né? Então é formato em V aqui, ó, de um motor de 8 cilindros, tá? E aqui a gente pode dizer que é o coração desse motor, que é o dispositivo pistão-cilindro. E se nós imaginarmos que o sistema de admissão e de escape estão fechados, a gente pode dizer que esse sistema está fechado, operando de modo fechado. Tá? Aqui está representando a nossa admissão em azul aqui, pintado, né, em azul, e em vermelho o nosso escape. Não se preocupe que a gente vai detalhar muito mais esse dispositivo pistão-cilindro de um motor, né, motor aí que a gente vai estudar, motores do ciclo Otto, motores do ciclo diesel, tá? Então não se preocupem. Vamos apenas trazer a ideia que é um dispositivo pistão-cilindro operando em um sistema fechado, quando válvula de admissão e escape estão fechadas. Tá? E como é que seria daí, então, o trabalho de fronteira, que nada mais é do que aquela energia gasta quando uma força atua através de um deslocamento? Aqui nós temos a imagem do dispositivo pistão-cilindro, onde tem um gás nesse interior. E esse gás ele vai exercer aí um deslocamento, né? Ele vai deslocar o pistão, né? Então vai ser esse gás ele vai fazer uma força, tá? Que vai atuar sobre a superfície de delimitação, tá? Desse sistema fechado. Ele é um sistema fechado, mas de volume variável, tá? Ele tem uma fronteira móvel, tá? Ele tem uma fronteira móvel. E esta força nada mais é do que a pressão vezes a área da superfície, né? Pressão não é força sobre área? Então, força é pressão vezes a área de deslocamento. Deslocamento do quê? Aqui eu desloquei, digamos, uma distância ds, que para um fluido é representando aí um volume, né? A gente tem uma área e esse deslocamento vai nos representar um volume. O nosso famoso, então, PdV, pressão vezes deslocamento de volume, né? Variação de volume, que vai nos dar aí o trabalho de fronteira. Seria isto aqui. Tá?
O trabalho de fronteira, então, ele é calculado através da integral, tá? Como foi falado, né? Ele depende fortemente do caminho, então a gente precisa estar sempre calculando dentro da integral. Se nós substituirmos aqui esse incremento de trabalho por força vezes deslocamento, a gente tem o FDS. Como é que surge então o PDV? Se a gente multiplicar a área e dividir por área, a gente vai ter pressão, que é a força sobre a área, vezes ADS, que pode ser o quê? Variação de volume, dV. Então aqui está o nosso trabalho de fronteira. Tá? E o que num processo de expansão, que é o que está se referenciando aí o desenho, né? Tá promovendo aqui uma expansão. Vamos pegar aqui, eu trouxe uma seringa, tá? Que está simulando aí um dispositivo pistão-cilindro. Eu estou deslocando o gás, né? Está deslocando o êmbolo, tá? Está promovendo uma expansão, um trabalho de fronteira. E o que esse gás ele tem que vencer? Tá? Ele tem que vencer algumas coisas aqui. Ó. Ele tem que vencer o atrito. Tá? Então, eu tenho o atrito existente nas peças. Eu tenho que deslocar o ar atmosférico. Tá? Eu tenho uma força aqui também, né? A força em volta desse dispositivo, né? Que é ligado aí ao ar atmosférico. E eu ainda tenho que girar o virabrequim, tá? Uma manivela, espécie de uma manivela lá no motor, lá no conjunto do motor, que a gente vai detalhar mais à frente. Como se fossem os pedais aí de uma bicicleta, tá? Então ele tem que vencer todas essas barreiras, né? O meu trabalho de fronteira, para, de fato, ocorrer aí um trabalho de fronteira, tá? Então é isto aqui que ele tem que vencer, tá? Trabalho de atrito, que é a força do atrito, vezes o deslocamento. O deslocamento do ar atmosférico, né, o trabalho atmosférico, que é a pressão atmosférica vezes a área do êmbolo, né, ou do pistão. E a força do virabrequim vezes o deslocamento. Então ele tem que vencer essas três barreiras para ter um movimento de trabalho de fronteira. E esse trabalho de fronteira, ele é função da pressão e do volume. Tá? Pressão e o volume. A gente tem que sempre nos perguntar, né, qual é a relação pressão-volume para o processo que a gente está analisando. Tá? Lembrando do nosso diagrama que a gente vai integrar, né, a pressão e o volume para obter esse trabalho de fronteira. Se a gente está falando aí de um trabalho positivo, né, o trabalho de fronteira positivo, houve a expansão. Né? Aqui eu saí de um ponto de volume menor para um ponto de volume maior, e aí, consequentemente, eu vou ter aí um trabalho positivo, tá? Porque a pressão é a pressão absoluta, ela nunca vai ser negativa. Tá? Agora, se eu tiver um deslocamento negativo, né, uma compressão, né, eu vou ter aqui um volume inicial maior do que o volume final. Então eu vou ter um dV, uma variação de volume negativo, que consequentemente vai nos dar um trabalho de fronteira negativo. Então o sinal está relacionado a esse deslocamento de volume, que pode ser positivo ou negativo, certo? Lembrando, então, que trabalho ele depende fortemente do caminho. Então, esse diagrama aqui está nos mostrando três possibilidades de caminho, do ponto 1 ao ponto 2. O ponto C é onde eu executei menos trabalho para sair de um estado 1 ao estado 2. Tá? Eu saí de um volume inicial menor para um volume inicial maior, né? Uma expansão, no caso, aonde eu gastei menos trabalho. No B, já é esta área um pouco maior, eu já tive um gasto energético maior. E o A, o caminho A, o mais longo, né, é onde eu tive um gasto energético maior, né, o maior de todos aí. Como é que a gente pode estar dando exemplos aí de trabalhos de fronteira negativo? Aqui nós temos uma figura de um compressor.
que a gente também vai trabalhar com esse dispositivo um pouco mais à frente. O compressor nada mais é do que um trabalho, né, executado no pistão. Então, eu tenho aqui novamente a minha seringa e eu estou executando um trabalho aqui, ó, externo, no pistão, para o quê? Para comprimir o meu fluido que está no meu sistema. Tá? Então, é o trabalho exercido, né, pelas fronteiras do meu sistema. Então, eu tenho o meu sistema aqui todo delimitado aqui pelo êmbolo cilindro e eu tenho uma energia aqui, ó, movimentando esse pistão. Então, eu estou reduzindo o volume. Eu estava num volume maior e parti para um volume menor. Isso seria, então, um trabalho de fronteira negativo, porque o meu volume final é menor do que o meu volume inicial, tá? Que é o que ocorre aí com sistemas de compressão. Como é que seria o trabalho de fronteira para um processo a volume constante? Para um processo a volume constante, nós não temos trabalho de fronteira. Para a gente ter um trabalho de fronteira, a gente precisa movimentar as fronteiras do sistema. Tá? Se não tiver variação de volume, né, nesse sistema, eu não estou executando aí um trabalho de fronteira. Então, o meu dV é igual a zero, que é o que está representado aqui no diagrama. Né? Eu tenho uma pressão inicial 1 maior do que a pressão final, 2. Mas como é que variou a minha pressão e eu não tenho aí trabalho de fronteira? Tá? Reparem que aqui eu não tenho variação de volume. Aqui surge uma pergunta. Se o fluido de trabalho é um gás ideal, o que acontecerá com a temperatura do gás durante este processo a volume constante? Vocês podem imaginar um sistema, né, que esteja passando por isso? Inicialmente ele está numa pressão alta, com o passar do tempo a pressão diminui. O que a gente pode esperar com a temperatura do gás? Né? Temperatura lá do sistema. Né? A gente pode esperar uma diminuição de temperatura. Imagine que a gente tem um cilindro, sistema fechado, tá? Rígido, tá? Um cilindro mesmo, metálico, né? Um reservatório de gás. E nós resolvemos aquecer esse reservatório. A pressão interna desse reservatório vai aumentar. E se nós tirarmos esse cilindro do aquecimento, ele vai voltar de novo a uma pressão que estava anteriormente, né? Para uma pressão de equilíbrio, né? Menor do que a condição que ele estava quando estava aquecido. Tá? Então a gente espera uma diminuição de temperatura sem deslocamento de volume. Né? O meu sistema, o reservatório, ele não variou o volume. Então não teve trabalho de fronteira, mas tivemos aí uma variação de pressão, tá? E de temperatura também. Né? A temperatura, consequentemente, ela diminuiu porque o grau de agitação das moléculas diminuíram quando saiu do aquecimento do reservatório. Então aqui nós temos um processo a volume constante e análise do que ocorreu com o trabalho de fronteira. Não ocorreu nada. Tá? Então o PDV é zero. E agora para um processo diferente, né? A pressão constante. O que acontece com o trabalho de fronteira a pressão constante? Aqui nós temos o que acontece analisando pelo gráfico. Eu tenho um estado 1 e parti para um estado 2 de um volume maior, né? Então vou ter aqui uma expansão e reparem que a volume constante eu não preciso estar integrando, né? Eu posso tirar a pressão aqui da integral, tá? E eu não preciso estar integrando a pressão aqui dentro da integral, né? Eu apenas verifico qual foi a variação do volume final e do volume inicial e multiplico pela pressão, uma vez que ela é constante.
certo? Então, esta área aqui vai representar aí o nosso trabalho de fronteira positivo, porque nós tivemos aí um processo de expansão. Pergunta: para o processo a pressão constante mostrado acima, o trabalho de fronteira é positivo ou negativo e por quê? Eu acho que eu já dei a resposta, né? Eu tenho aqui uma variação de volume maior no final, tá? Então, o nosso trabalho de fronteira ele vai ser positivo. E agora, analisando um processo a temperatura constante, considerando aí gás ideal. Tá? Se a gente considerar gás ideal, a gente pode utilizar a nossa relação pressão-volume, né, a nossa equação de estado, onde a pressão tem uma relação com a massa, a constante do gás, a temperatura e o volume total. Tá? É uma expressão onde a gente tem aí o volume total, né? Ela poderia ser diferente aí conforme a gente viu aí na aula sobre equação de estado. Tá? Para quem não viu essa aula, eu vou deixar aqui também disponível no card esta aula para a gente rever novamente o assunto sobre equação de estado. A gente pode expressar então esta equação também dentro dessa integral. Né? Então vamos colocar o nRT(V) aqui no lugar da pressão. Tá? Se a temperatura é constante, eu posso tirar da integral também, não preciso estar integrando. A massa não varia, sistema fechado. A constante do gás, como o próprio nome já diz, é uma constante, então ela também sai da integral. E fica apenas o quê? A análise da variação do volume. E integrando esse dV por V é um logaritmo neperiano de volume final sobre o volume inicial, certo? Se o gás não fosse ideal, fosse um gás real, submetido aí a um processo isotérmico, essa integral, tá, ela seria um pouco mais complexa, tá, porque a gente não utilizaria a equação de estado. Tá? Então, muitas vezes a gente teria que resolver a integral numericamente, certo? Para um processo politrópico, tá, que pode ter diversas variações. Processo politrópico, a gente tem sempre aquela relação de pressão-volume dado por PV na N. E esse N ele pode ir do menos infinito ao mais infinito. E isto aqui é uma constante. Tá? Eu posso ter P1, V1 na N, igual a P2, V2 na N, P3, V3 na N. Enfim, isto aqui é sempre uma constante. E esse N ele pode ter várias variações. Tá? No caso do N ter uma variação zero, tá? Esse V na zero, na verdade, ele vai nos dar o valor apenas da pressão. Tá? O V na zero é 1. Tá? Ele vai nos dar apenas o valor da pressão. Então, a gente está falando aí de um processo a pressão constante. Se colocar ao infinito, daí já vai ser um processo a volume constante. Se esse N for exatamente igual a 1, a gente vai cair lá na questão do processo isotérmico e gás ideal. Né? A gente vai chegar nessa expressão aqui. Tá? O PDV, tá? A gente vai chegar nessa expressão de gás ideal, processo isotérmico. Agora, se ele for K, sendo que o K é uma razão entre o calor específico, a pressão constante e a volume constante, tá? Isso aqui a gente vai estudar aí na próxima aula. Tá? Aí a gente está falando aí de um processo adiabático e gás ideal. Colocando então a nossa expressão de PV na N dentro da integral, né, então a gente precisa substituir a pressão pela constante sobre V na N. Tá? Integrando então o dV por V na N, colocando a constante para fora da integral, a gente tem esta expressão aqui, tá? Variando aí o N, tá?
E uma vez que P1V1 na N é igual a P2V2 na N, que é igual a uma constante, a gente substitui a constante por esta relação e nós ficamos então, tá? Mudamos essa expressão por uma expressão geral, P2V2, né, pressão final, volume final, menos pressão inicial, volume inicial, sobre 1 na menos N. Tá? Esse N tem que ser diferente de 1. Para o caso do N for sendo igual a 1, aí novamente a gente cai na situação de um processo isotérmico. Tá? O N valendo 1, a gente fica com PV, logaritmo neperiano de V2 sobre V1. Vamos então agora para exercícios que ilustram o que a gente acabou de ver. Tá? Lembrando novamente, é interessante que vocês sempre pausem o vídeo e tentem resolver os exercícios e conferir os resultados aqui. Exemplo 7.1. 3 kg de gás nitrogênio a 27 graus Celsius e 0,15 megapascal é comprimido a 0,3 megapascal isotermicamente num dispositivo de pistão cilindro. Determinar o mínimo de trabalho de compressão em quilojoules. Então aqui a gente tem diversas informações. Nós temos a quantidade do gás, né, 3 kg. Sabemos qual é o gás, né, nitrogênio. Sabemos a temperatura inicial, a pressão inicial e sabemos a pressão final. E sabemos que é um processo isotérmico. Então, a temperatura inicial vai ser igual à final, né, 27 graus Celsius. E sabemos que é um processo de compressão. E eu quero saber qual é o mínimo de trabalho de compressão. Tá? Então, vamos imaginar aqui um dispositivo pistão-cilindro, onde está ocorrendo um trabalho de fronteira sobre este pistão, comprimindo o gás. Então, a gente sai aqui de uma situação 1, redução de volume e aumento de pressão, tá? Uma vez que o processo é a temperatura constante, então a pressão varia. Tá? 0,15 vai para 0,3 a pressão, tá? Em megapascal. E aí a gente tem que fazer uma análise primordial, né? Saber se é um gás ideal. Então a gente viu lá no estudo da equação de estado como é que se determina quando a condição é de gás ideal ou não. Então a gente vai lá para os cálculos de temperatura reduzida e pressão reduzida. Tá? Para quem não lembra dessa aula, está disponível aí no card. Temperatura inicial sobre a temperatura crítica, né, tirado lá da tabela 1, 2,38, e pressão 1 sobre a pressão crítica, 0,044. Então, com esses dados de TR e PR, nós vamos no gráfico e descobrimos qual é o fator de compressibilidade, né, o nosso Z. Ou a gente faz aquelas perguntinhas, tá? Mas para quem não lembra, é melhor usar o gráfico. Mas para quem lembra das perguntas, tá? A gente sabe que o PR deu muito menor do que 1 e a temperatura foi 2 vezes a temperatura crítica. E isso categoriza o gás como uma condição de gás ideal para essas condições de pressão e temperatura. Dito isto, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar a equação de estado para determinar aí o que a gente quer, né? O trabalho de fronteira. A equação de estado vai nos possibilitar fazer uma relação entre pressão e volume, tá? Porque a nossa informação é de pressão, mas o nosso trabalho de fronteira a gente integrou lá, na verdade foi o volume. Então a gente tem uma relação lá de volume, mas a gente sabe que existe uma igualdade entre pressão e volume, tá? Então, dada por esta associação de equações de estado, considerando que não houve variação de quantidade de matéria no sistema, né? Ou seja, a massa 1 é igual a massa 2, ou seja, P1V1 sobre RT1 é igual a P2V2 sobre RT2, ou o que nós queremos é
A relação de volume 2 sobre volume 1 tem a mesma relação de pressão 1 sobre pressão 2. Então a gente vai substituir isto na equação lá do trabalho de fronteira que tinha variações de volume e não de pressão. Então, o nosso trabalho de fronteira não tem outros tipos de trabalho, só temos o trabalho de fronteira, então este aqui é 0, e o que nós vamos calcular é este daqui. PDV, então tiramos o P, colocamos o MRT por V, integramos e chegamos à nossa equação MRT ln de V2 sobre V1. Então esse V2 sobre V1 que a gente substitui pelo que a gente tem, né? A gente não tem variação de volume, a gente tem variação de pressão. Né? Pressão 1, 0,15 megapascal e pressão 2, 0,3 megapascal. Desculpe. Então nós chegamos aí a um trabalho de fronteira negativo, certo? Que era o que deveria dar, porque a gente está aí falando de uma compressão. Então o nosso trabalho de fronteira foi menos 184,5 kJ, ou nosso trabalho líquido. Tá? Certo? Então, resolvido aí o problema 1. Vamos então agora para o exemplo 7.2. A água é colocada num dispositivo de pistão cilindro a 20 graus Celsius e 0,1 megapascal. Pesos são colocados sobre o pistão para manter uma força constante sobre a água, que é aquecida até 400 graus Celsius, uma alta temperatura. Quanto de trabalho a água faz sobre o pistão? A gente precisa inicialmente imaginar como é que é esse dispositivo. Tá? Então, a gente tem água contida aí num dispositivo pistão cilindro, e eu tenho sobre o cilindro, não fala, né, tijolos, mas aqui está desenhado aqui centenas de tijolos, tá? Que é para representar aqui um peso, um equilíbrio existente entre as forças exercidas, a força exercida sobre a água e a força que a água aplica aí para manter aí constante, né, um equilíbrio de forças, né, do pistão e o do que tem acima aí do pistão. O que temos mais de informação? A água é colocada nesse dispositivo, a temperatura é de 20 graus e a pressão é de 0,1 megapascal. Pesos são colocados, então está simulando aqui esses pesos, tijolinhos, sobre o pistão para manter uma força constante, um equilíbrio, sobre a água, que é aquecida até 400 graus. O que isso significa? Tá? Para manter uma força constante sobre a água, que vai ser aquecida, vai sair de 20 graus para 400, vai aumentar muito essa temperatura, o grau de agitação aqui das moléculas da água vão borbulhar, né? A água evapora a 100 graus, né, na pressão atmosférica. Pararam para pensar? Né? A gente está falando de um processo a pressão constante. Tá? A pressão não varia durante essa mudança de estado. Tá? Ou seja, eu vou ter aqui uma fronteira móvel. Esse meu êmbolo aqui, esse meu pistão, desculpe, ele vai se deslocar conforme a água vai adquirindo mais energia, vai se movimentando, vai querer variar o seu volume, né? Porque o grau de agitação das moléculas vão ser tão grandes, né? Que eles vão querer se afastar uma molécula da outra e vão querer se expandir e vão querer movimentar esse dispositivo, né? Esse pistão e os pesos que estão colocados sobre esse pistão, né? Vão querer expandir, movimentar isso, para manter sempre uma pressão constante. Então, o equilíbrio entre as forças, tá, vão estar sempre se equilibrando, né, como o próprio nome diz, né, conforme a água vai ganhando energia, tá, mas vai deslocar o volume. Então, outra informação, a gente vai utilizar a equação de estado? Negativo, né? Não vamos utilizar a equação de estado. A gente vai utilizar as tabelas de propriedades termodinâmicas para a água.
A água não é um gás ideal, né? A água não é um gás ideal. Ela pode estar um gás lá, um vapor, né, a 400 graus, mas a gente não vai utilizar a equação de estado. A gente vai utilizar as informações da tabela, tá? Que são informações reais, tá? Para determinar as propriedades que a gente quer. Que no final das contas a gente quer saber um trabalho de fronteira, que é função de pressão, que não vai mudar. A pressão é 0,1, então a gente já tem informação de pressão. E a variação de volume, que isso a gente não tem, mas a gente adquire na tabela. Tá? O uso da tabela nos proporciona aí tirar as informações aí de volume. Então é o que a gente vai fazer aí nas tabelas. Saber em que condição que ela está, a 20 graus, 0,1 megapascal, que condição que ela está, se é um líquido comprimido, se é uma mistura de líquido-vapor, se é um vapor superaquecido, que não vai ser o caso, né? E depois pegar as informações finais. A gente tem informação final de pressão, que é igual à pressão inicial, 0,1 megapascal, e 400 graus. E determinar qual tabela utilizar. Né? É muito provável que seja uma tabela de vapor superaquecido. Tá? Então vamos lá? Então aqui a gente tem um gráfico, tá, representando aí o diagrama de fases da água. Tá? E o que a gente quer saber? Pressão que a gente tem e variação do volume 2 e volume 1. Como a gente tem uma quantidade, que é... Não, nós não temos uma quantidade de água. Água... Tá. A gente não tem a quantidade em quilograma de água. Tá? Então a gente vai mudar aqui a uma propriedade extensiva, que é volume total, por propriedade intensiva, tá? Que é volume por quilo, tá? Uma vez que a gente não tem a quantidade de matéria. Tá? Então, o nosso trabalho de fronteira ele vai ser específico, ele vai ser uma quantidade por quilo de água, uma vez que a gente não tem quantidade de água. Então, vamos lá. A gente tem temperatura de 20 graus, onde a pressão de saturação é 2,339. Uma vez que a pressão dada foi maior do que a pressão de saturação da água, 20 graus, esse estado 1 está na situação de líquido comprimido. Tá? Então a gente pega a informação, como a gente não vai ter informação para essa pressão, né, é uma pressão baixa, tá? Apesar de ser um líquido comprimido, a gente não vai ter informação tabelada de pressão de 0,1 megapascal. A gente faz aquela aproximação utilizando mesmo as tabelas de líquido e vapor, tá? Pegando a informação de volume de líquido saturado, que a 20 graus é 0,001002 metros cúbicos por quilograma. A temperatura 2 foi maior do que a temperatura de saturação, 99,61. Deixa eu só ver aqui uma coisa. A temperatura 2 é 400 graus. Agora a gente já está fazendo análise do estado 2. Porque a informação 1 a gente já obteve, o volume. Tá? Agora a gente quer saber o volume do estado 2. Daí a gente tem que fazer as nossas perguntas. 400 graus é a temperatura 2, que ela é maior do que a temperatura de saturação, a 0,1 megapascal, que é 99,61 graus. Significa o quê? Significa que a gente está numa região de vapor superaquecido. Então a gente vai utilizar a tabela de vapor superaquecido a 0,1 megapascal e 400 graus Celsius. E daí a gente obtém o volume final 2, né, o volume específico, que é 3,1027 metros cúbicos por quilograma. E está pronto, está resolvido o nosso problema. Né? A gente vai colocar aí a pressão e a variação do volume e determina aí um trabalho de fronteira positivo de 310,2 kJ por quilograma. Então, gente, o que foi necessário para resolver esse problema? Saber identificar
qual tabela utilizar. Tá? Então é muito importante que vocês tenham bem plena consciência de utilizar a tabela adequada para a resolução desse problema. Tá? E para quem não lembra como utilizar essas tabelas, eu vou deixar aqui também disponível a aula onde a gente trabalhou com as tabelas termodinâmicas. E vamos para o exemplo 7.3. 1 kg de água está contido num dispositivo pistão-cilindro a 100 graus. Agora a gente tem a quantidade máxima, né, de água, né, que está aí num dispositivo pistão-cilindro a 100 graus. O pistão descansa sobre o batente inferior, tal que o volume ocupado pela água é 0,835 metros cúbicos. Tá? Vamos colocar a imagem aqui para a gente ir lendo e já ir entendendo. Então tem um dispositivo pistão-cilindro, temos água a 100 graus, eu tenho batentes, né, na espécie de descansos aqui, que mantém aqui o pistão. Né? Então, o que está mantendo esse pistão, né, é esse batente e não a força da água. Tá? O volume ocupado pela água é de 0,835 metros cúbicos. O cilindro também é equipado com batente superior. Tá? A gente tem aí um batente superior que evita que esse pistão se desloque, né, mais. Né? Então, ele chega no máximo de altura. Quando esse pistão encosta, então, esse batente superior, o volume final do dispositivo é 0,841, né, ligeiramente maior do que o inicial, tá, que é 0,835. Uma pressão de 200 kPa é requerida para suportar o pistão. O que isso significa? Que a água ela só vai conseguir tirar esse pistão do batente se a pressão for superior a 200 kPa. Tá? E como é que a gente aumenta aqui a pressão da água? Tá? Fazendo aí um processo de transferência, né? Que no caso aqui vai ser a adição de calor. Né? Então, calor é adicionado à água até que exista como vapor saturado. Quanto trabalho a água faz no pistão? Então, eu quero saber, no final das contas, o trabalho de fronteira, né? O trabalho que esta água vai exercer para ela se transformar totalmente em vapor saturado, tá? Até que exista como vapor saturado. Daí a gente tem que fazer diversas perguntas, né? A gente tem que saber qual é a pressão inicial, se ela já está nos 200 kPa, que vai ser o suficiente para movimentar esse pistão. Se não tiver, né, a gente vai ter várias etapas de processo para fazer o deslocamento desse pistão, sabendo que eu só vou ter um trabalho de fronteira se eu deslocar esse pistão. Tá? E a outra informação final é se a 200 kPa, quando o pistão bater esse batente superior, se ele já vai estar a água totalmente como vapor saturado. Tá? Então pode ter várias etapas aí até chegar na situação final que a gente quer vapor saturado. E depois calcular o quanto trabalho a água faz no pistão. A gente quer saber então a variação do volume quando o batente sai do ponto inicial até o ponto final aqui no batente superior. Tá? Então vamos lá. A gente novamente vai utilizar as tabelas de propriedades termodinâmicas. Né? A gente parte sempre para a tabela de líquido-vapor para saber que em estado se encontra esse fluido. Né? A gente tem que fazer aquelas perguntas que a gente viu na aula sobre tabelas termodinâmicas, né? Para determinar qual é a tabela mais adequada a utilizar. Então a gente precisa inicialmente tornar uma propriedade que era extensiva e intensiva, uma vez que a gente tem a quantidade de água, que é 1 kg,
e a gente tinha o volume total do dispositivo, que era 0,835 metros cúbicos, né, inicial, né, o volume 1. Então a gente tem um volume específico inicial de 0,835 metros cúbicos por quilograma. Tá? E com esta informação a gente vai lá na tabela com a informação de 100 graus, que é a temperatura inicial, e vê se esse volume aqui está dentro deste range. Deixa eu mudar aqui do laser para a caneta. Então, saber se este valor aqui está dentro do range do volume de líquido saturado e volume de vapor saturado. Está, né? Está aqui no meio, entre estes. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando que a água ela é uma mistura de líquido e vapor. Ela não é nem líquido e ela não é nem vapor. É uma mistura de líquido e vapor. Sendo uma mistura, a 100 graus, na tabela a gente tem que a pressão é de 101,42 kPa. Então a gente precisa promover uma transferência de calor para aumentar essa pressão para 200 kPa para começar a deslocar aquele êmbolo. Então, até 200 kPa, a gente não deslocou esse êmbolo. Então, a gente adicionou energia somente para chegar na situação onde a gente consiga movimentar aquele pistão. Tá? Então, agora a gente vai para o volume final 2, tá? Sabe? Então a gente vai para um processo 1, 2, aonde não tivemos ainda variação de volume. Então o volume 1 vai ser igual ao volume 2, até que se atinja 200 kPa. Então é um processo a volume constante, aonde vai variar a pressão de 101,42 para 200. Tá? E o volume Então a gente identifica um primeiro processo, tá? Um processo 1 e 2, que é a situação onde a gente vai transferir calor até que chega-se na pressão de quilopascal. E aí não vai ter trabalho de fronteira, tá? Porque o volume 1 vai ser igual ao volume 2, eu não desloquei ainda aquele pistão. Tá? No processo 2, 3, quando já se chegou na pressão suficiente para movimentar aquele pistão, aí sim começa a ter um deslocamento de volume. Até que volume? Até o volume do batente superior, que é o volume 3, né, que é o 0,841, que novamente a gente vai especificar, tá, por quilograma. E aqui a gente vai ter que se perguntar novamente que condição está, né, o fluido quando a água, né, conseguiu colocar o pistão lá no batente superior. A pressão até bater, ela continuou sendo de 200 kPa, tá? Porque como a fronteira agora ela já não é mais fixa, né, uma fronteira móvel, porque a água, a energia que a água tem, ela conseguiu agora movimentar esse batente, as forças que a água está exercendo sobre o pistão e que o pistão está exercendo sobre a água, elas estão em equilíbrio, tá? Então não promovem um aumento de pressão. Então até quando bateu lá no batente, a pressão não variava. E a gente precisa saber se quando chegou lá em cima, se a gente conseguiu saturar totalmente a água, que a gente quer saturar ela, né, em vapor saturado. Aí a gente tem que novamente entrar nas tabelas, tá?
saber se esse volume está dentro de algum range, que no caso é a 200 kPa, o volume de líquido saturado é este e o de vapor saturado é este. E ele continua dentro do range. Então a gente não conseguiu ainda tornar esta água um vapor saturado. A gente ainda tem uma mistura de líquido-vapor. Está muito próximo do vapor, né? Está muito próximo do vapor, 0,88 e 0,84. Mas ainda não é um vapor. Significa o quê? Que a gente ainda tem mais processo pela frente. Tá? A gente tem mais processo pela frente. Então a gente tem aqui um quarto estado, né? Um processo 3,4. Tá? Uma vez que o pistão ele atinge o batente superior e não consegue chegar na condição de vapor saturado, a gente ainda precisa passar para mais estágios. Então a gente precisa ainda fornecer energia para a água para se chegar na condição aí de vapor saturado. Então a gente tem um estado final agora aonde não temos novamente variação de volume. Vai ser um processo a volume constante novamente, porque o meu batente superior está limitando aí o meu pistão a se movimentar. Então o que a gente espera? A gente espera novamente uma variação de pressão, um aumento de pressão. Então esses 200 kPa agora vai começar a aumentar a pressão. E qual é o nosso limite? O nosso limite de volume é este, 0,841. Tá? Então, a 0,841 a gente tem aí como nosso limite. E a pressão, né? A pressão ela vai ter um outro valor. Tá? Então, como é que a gente descobre isso? Tá? A pressão final a gente vai descobrir aí por interpolação, até que fique numa situação aí de vapor saturado. Então a gente faz uma interpolação para descobrir qual é a pressão aonde o volume de vapor saturado, tá? Porque ainda é uma mistura de líquido e vapor, o volume de vapor saturado fique 0,841. Tá? Então isso aqui a gente obtém por interpolação. Vai servir para o nosso exercício, que é o quê? Calcular o trabalho de fronteira? Não vai servir, tá? Mas é um treino, tá? Então é um treino vocês descobrirem pressão e temperatura. Por que não vai ser útil para nós? Porque, novamente, a gente não vai ter trabalho de fronteira, a gente não vai ter deslocamento de volume. Nosso limite ali é até o batente superior, tá? Depois disso, o volume não variou mais. Então, o nosso problema, de certo modo, ele é simples. Tá? É apenas saber qual é o volume no ponto 3 e o volume no ponto 2. Tá? Ou seja, aquele volume inicial, que era de 0,835, e o volume final no batente superior de 0,841. Tá? Então, informações que a gente já tinha desde o início. E a pressão de 200 kPa, que é o máximo de pressão até bater no batente. Tá? Após isso, após bater no batente, para nós não é mais útil a informação. Tudo bem que a gente quer chegar numa condição de vapor saturado, mas para o cálculo do trabalho de fronteira, para nós não é útil essa informação. E qual foi esse valor de trabalho de fronteira? Né? 1,2 kJ. Né? Certo, gente? Então está resolvido aí o nosso problema. Exemplo 7.4. Encontre a transferência de calor necessária para a água no exemplo 7.3. Então pode ser que algumas coisas que nós fizemos aí no exemplo anterior sejam úteis agora para esta situação. Por quê? Porque nós tínhamos 4 estados, né, no exemplo anterior. E alguns estados foram úteis para o cálculo do trabalho de fronteira, né, o trabalho líquido, que a gente determinou aí como sendo de 1,2 kJ. Né? Deixa
eu mudar aqui a caneta. 1,2 kJ. O cálculo da temperatura vai ser útil agora para a determinação de algumas propriedades, né? Tem tanto temperatura quanto pressão, que não foram úteis no problema 7.3, né? Mas vão ser úteis agora nesse problema 7.4. Por quê? A gente tem aqui a nossa equação de conservação de energia, que é dado pela variação da energia interna do ponto 1 e do ponto final 4. O trabalho líquido nós já temos, e eu quero saber quanto de calor foi transferido para a água, né? Até que chegue lá na condição de vapor saturado, do exemplo 7.3. Então, para isso, a gente precisa determinar a variação da energia interna no ponto 1 e no ponto 4. No ponto 1, a gente tem que a água era uma mistura de líquido e vapor. Então, a gente precisa calcular ali um título, precisa saber qual é a quantidade de vapor para a gente poder calcular qual é a energia interna da mistura. E no ponto 4, era uma condição de vapor saturado. Aí a gente vai descobrir também por interpolação qual é a energia do ponto 4. Tá? A gente interpolou pressão e temperatura e a gente vai interpolar qual é a energia interna. Tá? E com esta variação, a gente encontra qual é a variação da energia interna, que vai ser o quê? Somado com o trabalho de fronteira, vai ser a quantidade de calor líquido, tá? Que vai ser muito maior do que isto, né? 1,2 kJ, porque a energia interna, a variação vai ser muito maior. Então, a gente tinha o volume no estado 1 dado, né? Temperatura, a gente de 100 graus, e a gente consegue descobrir qual é o título. Tá? Então, a gente tinha quase 50% vapor. Tá? Então, era mais líquido do que vapor, né? 0,49. Então, a gente tinha mais líquido do que vapor. E este dado a gente utiliza para o cálculo da energia interna da mistura, que é de 1460,5 kJ por quilo. A energia interna no ponto 4, então a gente descobre também por interpolação, e a gente chega então na variação de energia interna de 1071 kJ, que somado ao trabalho líquido dá um valor, como eu falei, muito superior ao trabalho líquido, né? Porque a variação da energia interna é grande. Tá? Então, o valor de calor aí transferido para a água, para que ficasse até a condição de vapor superaquecido, foi de 1072,2 kJ. Vamos para o próximo exemplo. Ar é submetido a um processo de resfriamento a pressão constante, na qual a temperatura diminui em 100 graus. Qual é a magnitude e a direção do trabalho para este processo? Tá. Processo a pressão constante. Então, a gente tem um processo onde não vai variar a pressão e vai apenas diminuir a temperatura. Tá? Então, é muito provável que eu vou ter aí uma redução de volume. Tá? Então, eu vou ter aí uma direção do trabalho aí negativo. Então, vamos calcular qual é a magnitude deste trabalho. Tá? Vamos imaginar aqui o ar, tá, em equilíbrio aqui num dispositivo pistão-cilindro e uma redução de volume à pressão constante. Vamos para o cálculo do PDV, onde a gente pode estar substituindo a pressão, que é constante, e variação de volume, por equação de estado. Né? PDV é igual a mR dt, né? Variação aqui de temperatura. Uma vez que a gente tem uma variação aqui em 100 graus, né? Uma redução em 100 graus. Tá? Que na escala absoluta, uma variação 100 Kelvin. O R é a nossa constante do gás. Tá? Então é muito simples esse problema. Né? A gente chegou aí num trabalho de fronteira de 28,7 kJ por quilograma.
Tá? Então, tem esta magnitude e a direção é a direção de compressão. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui e nos vemos aí na próxima aula, na aula 8. Tá? Um abraço e até mais.